através do juiz. Queria para São Paulo, doutor Romualdo. Doutor Romualdo, agora falando um pouquinho do pedido da defesa aí para que a Ana Carolina Oliveira continuasse participando aí desse processo, visando uma possível acariação. O que fala mais alto aí? O direito da mãe da vítima a assistir o julgamento dos possíveis assassinos ou o direito da defesa de pedir que ela fique incomunicável para possível acariação no futuro? Veja, há uma regra de direito processual penal que diz que a vítima ou testemunha que já tenha sido ouvida no plenário ou ainda que não tenha sido ouvido, no caso dela, como ela já foi, e existe interesse tanto por parte da defesa, poderia ser também um interesse por parte da acusação. Nesse caso, é por parte da defesa, em eventualmente desejar ouvi-la de novo lá no plenário, seja numa reinquirição ou mesmo numa acariação. Então diz a lei, isso não é a defesa quem decide, nem a acusação, e nem mesmo o juiz, doutor Maurício Fossen, diz a lei que ela deve ficar incomunicável de novo. Ou seja, ela não pode participar de outros atos do plenário para que ela não seja influenciada. Então, infelizmente, isso às vezes dói, é mãe, né? Nós todos sentimos isso daí, mas é uma regra processual que, infelizmente, nesse caso, ela está sendo adotada. Doutor Romualdo, uma testemunha pode mudar o relato durante o julgamento? Ela pode se retratar? Pode dizer que teve uma falsa impressão no momento do crime, no momento que testemunhou, e mudar a opinião durante o julgamento? Ela pode sim. Ela pode voltar atrás, ela pode se retratar de um ponto que ela mal percebeu, de um ponto que ela teve uma impressão errônea, né? E assim ela trazer à tona, trazer de novo realmente o que aconteceu e assim colaborar com a justiça e permitir que a decisão final, ela não condene um inocente e tampouco absolva um culpado. Então é plenamente possível, né? Doutor Romualdo, o doutor Breno estava falando lá no Rio sobre os votos dos jurados. O fato de a decisão do júri popular aqui no Brasil ser por maioria simples, 4 votos dos 7 jurados definem o veredito. Não parece muito justo, né? Acho até que existe uma questão aí, as pessoas questionam muito o fato de ser por maioria simples. Nos Estados Unidos, por exemplo, é totalmente diferente. São 12 jurados e lá o julgamento, o veredito tem que ser por unanimidade. Isso está sendo questionado no Brasil? Isso está sendo questionado no Brasil, eu também sempre questionei isso. Nos Estados Unidos, como bem exemplificado por você, né? Lá a decisão são 12 jurados, eles se comunicam entre si e a decisão deve ser unânime. No Brasil, nós adotamos o sistema francês, ou seja, o jurado responde a quesitos, que são perguntas lá na sala especial. São 7 jurados aqui, um número ímpar, portanto. Então, no Brasil, nós temos a seguinte desvantagem. Alguém hoje no Brasil, submetido a julgamento pelo júri, pode ser condenado por uma diferença de apenas um voto, 4-3, por exemplo. Então, a minha sugestão é que no Brasil o número de jurados fosse par, porque no caso de empate prevaleceria o quê? A absolvição. E no caso de condenação, nunca ele seria condenado pela diferença de um voto, e sim de pelo menos 2 votos. 8 jurados, por exemplo. Se alguém for condenar, nunca seria a diferença de um voto, mas de 2. 5-3, por exemplo, para condenar. Doutor Romualdo, o doutor Breno está falando aqui dessa diferença, né, doutor Breno, que existe em relação ao júri brasileiro nos Estados Unidos. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. Isso eu concordo também com essa questão de ser por unanimidade ou não. Essa questão é interessante porque no sistema americano permite um debate interno do corpo de jurados, né? Uma troca de ideias, né? Toda uma troca entre o corpo de jurados até que ele chegue a uma decisão unânime, né? Aqui no Brasil, né? Exatamente, no final, aqui no Brasil, cada jurado vota de forma individual, né? Ele é incomunicável com outro jurado, vota de acordo com a sua consciência, de acordo com as suas convicções e conclusões, né? Lá, quando o corpo depois de todo o julgamento se reúne, né, há uma troca muito grande entre eles, né, em relação aos fatos escolhidos e debatidos durante o plenário do júri. Na verdade, eles debatem, tentam chegar a um consenso, ou para absolvição ou para punição. Exatamente. Enquanto esse consenso não acontece, o julgamento não termina. O julgamento não termina e há casos, né, em que não há esse consenso, o conselho é dissolvido e vai a novo julgamento.
Nós voltamos agora ao Fórum de Santana, na Zona Norte aqui de São Paulo, com a repórter Eliana Marques. Eliana, qual a última informação? Já começou o segundo dia de julgamento aí no Fórum? Isso, Ana Paula, a questão de minutos chegou essa informação confirmando que o julgamento de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foi retomado aqui no Fórum Regional de Santana às 10h05 da manhã. E esse segundo dia de julgamento começou com o depoimento da delegada Renata Pontes, que presidiu o inquérito policial. Portanto, os trabalhos já foram retomados aqui, Ana Paula. Obrigada, Eliana Marques. Por enquanto, com novas informações, a gente retorna com você. E agora eu continuo aqui com o doutor Romualdo. Doutor Romualdo, dos 7 jurados, 5 estão no tribunal de júri pela primeira vez, estão debutando, né? E, obviamente, é uma grande responsabilidade. Sem dúvida. Eu já ouvi dizer que é mais fácil um jurado absolver um culpado do que punir uma pessoa inocente. É por aí? O que rege a decisão dos jurados? Pois é. Nesse caso, nós temos 5 jurados debutando, ou seja, servindo pela primeira vez. Então, realmente vai exigir mais atenção desses jurados. E, de um modo geral, os jurados, claro, tendo ali uma confissão do réu ou dos réus, isso facilita a convicção deles. Agora, nesse caso aí, nós não temos uma confissão do casal, eles negam categoricamente. Então isso, sem dúvida nenhuma, traz aquela situação, né, já mencionada por um grande autor, que fala que a dúvida ela é mais mortificante do que a trágica certeza. Então isso vai exigir dos jurados o quê? Que eles anotem, que eles levem em conta outros detalhes para que finalmente eles possam dizer, olha, eu entendo que eles são inocentes ou são culpados. Mas na dúvida, realmente deve prevalecer o que for mais favorável aos acusados. Perfeito. Obrigada por enquanto. E uma correção, nós dissemos agora há pouco que a testemunha Luiz de Carvalho foi o primeiro policial a chegar no edifício London. Na verdade, ele é uma testemunha que o promotor Francisco Sembranelli prefere manter em sigilo. Ele e o policial têm o mesmo nome, por isso a confusão.